Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores mais um daqueles vídeos nossos de filigranas doutrinárias, exposição de tópicos da doutrina que eu tenha destacado, achado relevante para indicar aos senhores. E hoje nós falaremos da revista de processo, a Repro, que está em seu volume 300, agora nesse último mês de fevereiro de 2020. Então, como de costume, eu vou apresentar para os senhores os artigos que foram disponibilizados nesta revista, na Repro, Revista de Processo, volume 300, fevereiro, agora recente, fevereiro de 2020. Vamos lá. Primeiro dos artigos, direito à prova à luz do modelo constitucional de processo, artigo de João Batista Lopes. O autor trata de um tema complexo e atual, o direito à prova à luz do modelo constitucional de processo. Partindo do modelo constitucional de processo civil, o texto põe em discussão se a prova é um direito, uma garantia ou um aspecto do contraditório. Qualquer que seja a conclusão, o autor sustenta que a prova é um valor fundamental a serviço da efetividade da jurisdição no modelo constitucional de processo civil. Segundo o artigo disponibilizado, o precedente vinculante em perspectiva comparada, de Sandro Glasenapp Moraes. O presente artigo propõe-se a realizar uma análise do sistema de precedentes vinculantes em perspectiva comparada, apontando inicialmente as principais características de tal sistema no modelo da Common Law, em especial no direito inglês e estadunidense. Após, analisa-se o sistema de precedentes criado no Brasil pelo Código de Processo Civil de 2015, apontando suas características. Ao final, faz-se a comparação entre os sistemas, apontando as semelhanças e as diferenças entre os modelos. Próximo artigo, disponibilizado na Repro de número 300, o novo prisma dialético e o Iura Novit Curia, o que mudou com o CPC de 2015. Artigo de Daniel Luiz Spedione, Miriam Fecchio Schweiri e Virginia Teles Chiavo Wrubel. A dialética processual remete principalmente à efetivação do princípio do contraditório. No processo civil, tal princípio pode confrontar o aforisma Iura Novit Curia, considerando as inovações trazidas pelo Diploma Processual de 2015, mormente a relativa à vedação de decisões surpresa. Isto posto, concerne ao presente artigo discorrer sobre a dialética processual e o axioma latino, analisar o embate principiológico e averiguar os novos espectros que assumem tais fundamentos sob a égide neoconstitucional. Próximo artigo, medidas provisórias justificadas pela urgência e pela evidência. Artigo de Yves Trickler. O presente artigo analisa as medidas provisórias na França. Ele aborda a via considerada normal, porque respeita o contraditório prévio, o referee. Nesse sentido, o trabalho examina os dois aspectos dominantes do procedimento que resulta em uma decisão provisória, a urgência e a evidência. Ao final, o texto trata do sistema francês, estabelecendo uma relação com o sistema brasileiro. Próximo artigo, disponibilizado na Repro de número 300, efetividade e precedentes no âmbito do direito processual civil da União Europeia,
Artigo de Marcel Peterman. O presente ensaio analisará a aplicação da doutrina dos precedentes e a efetividade do processo no âmbito do direito processual civil da União Europeia, em especial, o modo como vem sendo aplicada esta doutrina, consoante as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia e da Corte Europeia de Direitos Humanos. Próximo artigo, execução fiscal contra a Fazenda Pública e o Código de Processo. Artigo de Silvano José Gomes Flumina. O objetivo do artigo é analisar a possibilidade de execução fiscal contra a Fazenda Pública e a necessidade de adaptação do procedimento. Próximo artigo, manifestação do Instituto Brasileiro de Direito Processual quanto ao cabimento da reclamação por desrespeito à decisão em recurso repetitivo. Artigo de Paulo Henrique dos Santos Lucon e Leonardo Carneiro da Cunha. Trata-se de manifestação apresentada pelo IBDP, intervindo como amicus curiae na reclamação de número 36795 em julgamento no STJ. O objetivo é verificar se há cabimento de reclamação por descumprimento de decisão em recurso repetitivo. Nesse sentido, a atuação do IBDP busca justamente contribuir com novos elementos no debate. Para tanto, foi realizada uma ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial, visando observar como a decisão do caso impactaria juridicamente e quais as suas consequências no sistema de precedentes judiciais. Por fim, após a análise dos pontos citados, constatou-se que o instrumento de reclamação é cabível para garantir a observância do sistema de precedentes obrigatórios. Próximo artigo, o juízo preliminar da Lei de Improbidade Administrativa, artigo de Mário Henrique de Barros Dorna. Este trabalho pretende examinar os propósitos da Lei 8429 de 92, que trata das sanções para os atos de improbidade administrativa, e mais enfaticamente sobre a utilidade e o desvirtuamento do rito especial, que prevê o juízo de admissibilidade mediante contraditório da petição inicial. Próximo artigo, tutela ressarcitória na forma específica, artigo de Luiz Guilherme Marinoni. O presente texto objetiva demonstrar a prioridade da tutela ressarcitória na forma específica sobre a tutela ressarcitória pelo equivalente, bem como evidenciar que as novas regras processuais, lidas à luz do direito fundamental à tutela jurisdicional, constituem base sólida para o uso de técnicas processuais imprescindíveis ao alcance do ressarcimento na forma específica. Próximo artigo, o alcance subjetivo da coisa julgada, artigo 506 do CPC, e um caminho de volta a Carnelutti, artigo de Márcio Belloc. O propósito desse artigo é traçar um rápido panorama acerca da coisa julgada em nosso sistema, incluindo sua extensão subjetiva, com um breve histórico do Instituto, desde as suas origens chegando a Carnelutti e a sua forma de ver o Instituto. O contraponto de Lieberman é inevitável. Próximo artigo, a utilização de dispute boards como método adequado para a resolução de conflitos no Brasil. Artigo de Giovanni dos Santos Havarni, Bruna Laís Souza Tourinho Nakamura e Daniel Pinheiro Longa. O objetivo desse trabalho é analisar o Instituto dos Dispute Boards no Brasil, bem como sua utilização e previsão estatutária nas câmaras de arbitragem e mediação no Brasil. Ainda será analisada a utilização do Instituto em comparação com as regras processuais brasileiras. Um outro artigo, publicado na Revista de Processo número 300, fevereiro de 2020, Inferência para melhor explicação e persuasão racional, ferramentas e critérios de adequada valoração probatória. Artigo de Eduardo Scarparo. Apresenta a inferência para melhor explicação, IME, propondo relações com a valoração probatória. Expõe etapas de realização da IME e a sua aplicabilidade judicial. Aproxima a noção de persuasão racional, propondo critérios de valoração relacionados às virtudes explanatórias. Além disso, associa a suficiência explanatória com a teoria de modelos de constatação, contribuindo para o uso de critérios mais objetivos de persuasão racional. Próximo artigo, coisa julgada inconstitucional, ação rescisória e inexigibilidade do título judicial. Análise comparativa entre meios de impugnação do CPC de 2015 e de 1973. Texto de texto de Jorge Otávio Lavac Galvão e Sofia Guimarães. O presente artigo aborda a exigibilidade de títulos judiciais cujo fundamento é uma norma ou uma interpretação que foi declarada inconstitucional. Busca-se, a partir da análise do dogma da nulidade absoluta, discutir a eficácia das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade.
A hipótese consiste em verificar como o novo CPC alterou a disciplina sobre as formas de impugnação ao cumprimento de sentenças executivas inconstitucionais. Pressupondo necessário o exercício do direito de tornar ineficazes os pronunciamentos judiciais contrários à Constituição, empreende-se uma descrição sobre como as regras processuais têm disposto sobre os instrumentos cabíveis, desde o CPC de 73, perpassando as reformas do texto sobre a temática até o atual Código. Conclui-se que os meios disponíveis ao desfazimento de títulos marcados pela inconstitucionalidade superveniente são menos numerosos na atual sistemática, tendo a enumeração de hipóteses obstado à adoção de formas alternativas. Próximo artigo, a neurociência e as provas judiciais, de Marcos José Porto Soares. O presente estudo visa apontar em que medida conhecimentos da neurociência podem colaborar para a busca de maior racionalidade para a formação e valoração das provas judiciais. Um outro artigo publicado na Repro, de número 300, é o negócio jurídico processual na recuperação de crédito, artigo de Alex S. Hatanaka e Rafaela Martins Marsola. O artigo 190 do CPC de 2015 aumentou significativamente a autorização legal para as partes de um contrato ou um litígio convencionarem a respeito de matérias de processo civil. Com isso, cria-se a oportunidade para as partes de ajustar o procedimento de um potencial futuro litígio e torná-lo mais efetivo e mais célere. O uso dessa ferramenta em recuperação de ativos pode tornar o processo executivo mais eficiente e, como resultado, tornar o crédito mais acessível e mais disponível. Esse artigo examina algumas hipóteses de negócio processual em execução e analisa os julgados encontrados tratando do tema. E, por fim, o último artigo, incidente de resolução de demandas repetitivas, eficácia interpretativa do princípio federativo sobre o direito processual, federalismo processual, contraditório no processamento do IRDR, parecer, Fred de Dias Júnior e Júlia Lipiani. Trata-se de parecer relativo a caso concreto, elaborado com o propósito de examinar vícios no processamento de IRDR instaurado perante o Tribunal de Justiça, relativo à cobrança de consumo não registrado de energia elétrica, de acordo com a resolução número tal 414 de 2010 da ANEEL. Os vícios analisados se relacionam à inexistência de participação de sujeito interessado no processamento do incidente, à incompetência da Justiça Estadual e à inadequada delimitação da tese a ser fixada. Foi analisada também a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão que vier a fixar a tese jurídica sem vinculação a caso concreto. Bom, esses, meus amigos, portanto, os artigos que foram disponibilizados na Revista de Processo, volume 300, cuja publicação se deu agora recentemente, em fevereiro de 2020. Tá certo? Bom, a finalidade do vídeo é dar ciência aos senhores dos artigos disponibilizados. Quem eventualmente tiver algum interesse, a gente entra em contato para tentar obter e passar para os senhores. O importante é divulgar e propagar conhecimento. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.